A gente já falou sobre a história da inteligência artificial em vários episódios. A gente tem episódio que a gente fala sobre inteligência artificial, especificamente o que é lá no começo do podcast. Então, a gente já falou isso, a gente não vai aprofundar tanto quanto a gente aprofundou antes, mas é bom a gente trazer um pouco, porque o que a gente está vendo hoje, e quando eu falo guerra de inteligência artificial, já dando aqui, não é um spoiler, assim, a pessoa imagina o que a gente está falando, né? Essa coisa do Google com Meta, com OpenAI e Microsoft junto com OpenAI, e, enfim, toda essa disputa, isso tem uma consequência real para o mundo, para o mercado de trabalho, etc., e também, provavelmente, para o mundo de inteligência artificial. E vai falar um pouco disso, vai falar o que está acontecendo e de onde é que isso veio. Para entender de onde isso veio, a gente tem que entender um pouco a história de onde isso vem. Então, a Lani vai explicar para a gente um pouquinho, cara, como é que a gente chegou, onde é que começou essa história de inteligência artificial? Foi, sei lá, 5 anos atrás? Acho que não, né? Tem um tempinho mais. É isso aí, tem um pouquinho mais de tempo. Vamos fazer aqui uma espécie de linha do tempo, né? Nas décadas e ver como se desenvolveu tudo isso, né? Começando então na década de 1960, o mundo viu o nascimento da inteligência artificial, né? Com a criação da ELISA, que foi um dos pioneiros, né? Nesse processamento de linguagem natural. E esses seriam os primeiros passos em direção a um horizonte aí desconhecido até então, né? No entanto, o progresso era, como vocês podem imaginar, bem limitado, principalmente devido à falta do poder computacional da época, né? E dados que ficavam disponíveis para esse tipo de evolução. A inteligência artificial estava apenas começando a mostrar o seu real potencial ali, né? Entre 1960 e 2000, a inteligência artificial passou por várias fases importantes de desenvolvimento, né? Mas, obviamente, cada década ali traz a sua característica. Então, na década de 60, o foco estava mais na lógica simbólica e na prova de certos teoremas, né? Já nos anos 80, o mundo acabou testemunhando aí o ressurgimento das redes neurais e o desenvolvimento de sistemas que eram especialistas. E nos anos 90, o aprendizado de máquina e o processamento de linguagem natural já se destacavam bastante, né? Sendo que no final dos anos 90, ali, início dos anos 2000, já se via a revolução da web e o surgimento da análise de Big Data como elementos cruciais nessa onda aí da inteligência artificial. Esses avanços moldaram a inteligência artificial moderna, como a gente vê hoje em dia, né? E continuam também a impulsionar o seu crescimento em diversas direções, né? Então, Igor, fala um pouquinho aí como foi na época ali dos anos 2000, né, esses avanços, as aplicações aí em torno da inteligência artificial. Sim, antes da gente continuar aqui, só vou ler aqui uns comentários para o pessoal que está acompanhando ao vivo. Show? Tem os comentários aqui do Masayuki, que está sempre aqui com a gente. Tchau, tchau, amici. Tchau, Yuki. Come stai? Boa noite. Buonasera, aliás. Desenferrujando meu italiano. O Igor é poliglota, hein, gente? E ele falou aqui, tudo começou com Alan Turing e depois com Terminator. De fato, a teorização de inteligência artificial, ela começou, de fato, antes dos anos 60, ali com Alan Turing, né? E, inclusive, o próprio teste de Turing, o Turing não chamou o teste de Turing de teste de Turing, né? Ele não era tão, assim, prepotente. Mas a gente chamou como teste de Turing como uma homenagem a ele. E só agora, com o ChatGPT, a gente consegue, de fato, de formas mais realistas, pensar numa inteligência artificial que consegue, de fato, passar no teste de Turing. Que teste de Turing, basicamente, é o famoso jogo da imitação que deu o nome ao filme, né, sobre o Alan Turing, que não é uma inteligência artificial ela ter consciência, mas ela conseguir imitar um ser humano, que é uma pessoa do outro lado, mantendo uma conversa via texto, ela não consiga diferenciar uma interação com o humano da interação com a inteligência artificial. É um teste, assim, de maneira simples, você bota humanos e inteligências artificiais interagindo com pessoas que vão avaliar. E se a pessoa não conseguir diferenciar quem é humano e quem é inteligência artificial, e claro, tem todo um estudo estatístico por trás, né, significância, estatística disso tudo, aí a gente pode falar que a inteligência artificial passou no teste de Turing. Então, de fato, começou ali.
A gente fala dos anos 60, que é a implementação de fato, ou seja, um código que funciona baseado nesses conceitos. E começou, como a Alane falou ali, nos anos 60, e anos 60 você pensa o quê? Guerra Fria, e começou exatamente por causa de Guerra Fria, mas é uma história que a gente abordou com muito mais profundidade em episódios mais antigos. E eu lembro, a Alane comentou aqui nos anos 90, que você começa a ter o processamento de linguagem natural um pouco mais avançado, e assim, nada se compara ao que a gente tem hoje, mas para a época era muito mais avançado. E eu me lembro que tinha uns programinhas da IBM que faziam, que tinha, era muito ainda primitivo, mas você tinha alguma coisinha assim já. Mas nesse século, de fato, no século XXI, é que a gente teve uma evolução muito maior.